Senhor. Irmãos, esses dias têm sido dias em que Deus tem nos dado uma instrução muito valiosa. O apóstolo Paulo, ele fala lá aos Filipenses que ele aprendeu algo que eu julgo ser muito importante. Isso tem se tornado o objetivo da minha vida também. Não é algo muito fácil, embora seja simples de entender, mas não é algo muito fácil de se alcançar. Paulo diz assim: eu aprendi a estar contente em qualquer circunstância. Sei que isso é muito difícil, né? Porque o normal é a gente estar contente quando tudo está bem. Quando tudo está bem, é fácil, não precisa fazer esforço. Mas quando nós enfrentamos tempos difíceis, é muito difícil. Mas é necessário aprender. Porque uma coisa que talvez não ensinaram para a gente quando a gente era criança, é que a vida realmente não é fácil. Por melhor, e ainda eu acrescento, porque há uma realidade espiritual que nós não consideramos às vezes, e a realidade espiritual é que nós vivemos num mundo caído. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o diabo ele está aí à solta, roubando, matando e destruindo. Então nós sentimos esses efeitos na nossa vida, e por causa disso é que nós precisamos da fé em nosso Senhor Jesus Cristo e realmente aprender a não viver pelas circunstâncias, mas viver pela fé. A Bíblia diz que o meu justo, a palavra fala isso, o meu justo vai viver pela fé. E esse viver pela fé não é difícil quando tudo está bem. Quando a gente está com a barriguinha cheia, né, está com dinheiro na conta, está todo mundo saudável, aí é fácil a gente, eu estou vivendo pela fé. Né? Mas e quando vem a enfermidade, quando o emprego vai embora, quando de repente há um conflito familiar, como é que a gente fica? São nessas horas que a gente precisa aprender a usar aquilo que a Bíblia chama de armas poderosas em Deus. Essas armas é para que a gente guerreie pela nossa própria vida. Pela nossa própria vida. Ok? E hoje eu quero falar a respeito de uma arma espiritual poderosíssima que nós podemos e devemos usar no nosso dia a dia. Então você vai sair daqui hoje aprendendo a usar essa arma. E eu garanto a você que se essa arma não resolver o seu problema, ela vai te capacitar a enfrentar o seu problema, a esperar o momento em que Deus vai agir. Porque nem sempre as coisas acontecem no tempo que a gente quer. Às vezes nós vamos ter que esperar. Mas como é que nós vamos esperar? Isso é que importa. Para você que já tem filho ou tem filho pequeno, enfim, você sabe como é que são as crianças. Você promete que vai fazer alguma coisa para a criança tem umas que sabem esperar, tem outras que não sabem esperar. Eu me lembro quando eu era, eu não me lembro, né? Me contaram. Dessa parte da história eu não me lembro. Mas eu tinha 5 anos de idade quando a minha irmã mais velha se casou. E aí eles foram, a gente morava no Rio, eu nasci em Bangu, e ela se casou e foi morar em Nova Iguaçu. Só que naquela época, deixa eu dizer, uns 40 e tantos anos atrás, não era tão simples ir para Nova Iguaçu, de Bangu. Hoje parece que tem até um ônibus que vai direto,
Mas naquela época não era. Você tinha que fazer muita baldeação. Você pegava até Deodoro pegava outro, e não era aquele ônibus frescão, nada disso não, era aquele quentão mesmo, né? Com aquele cheiro do motor ali. E um dia minha irmã me levou para a casa dela, para passar um final de semana lá. E eu fui. Só que ela conta que eu cheguei na sexta-feira, à noite, isso aí eu lembro, eu chegando lá na sexta-feira à noite, e ela disse que eu ia voltar para casa domingo. Só que ela disse que desde o momento que eu cheguei até o domingo, eu ficava perguntando: já chegou domingo? Já chegou o domingo? Nisso a gente acabou de chegar, nisso. É domingo já? Então a criança não tem essa paciência de esperar, né? Ela quer o que quer na hora, só que a gente aprende que as coisas não são assim. As coisas não são assim. Às vezes nós vamos ter que esperar um bom tempo, mas essa espera não é por maldade de Deus, não. A gente aprende muito nessa espera. Da mesma forma que uma mãe deixa o filho esperando até a hora do almoço, não é por maldade, não. É porque ele precisa aprender com essa espera. Ele precisa aprender que tem hora para tudo. E muitas vezes Deus nos deixa esperando, mas essa arma que eu vou falar para você hoje, ela vai te ajudar, no mínimo, a suportar a espera. Mas ela é capaz de fazer muito mais do que isso. Amém? Glória a Deus. Assim mesmo como você está sentado, vamos orar mais uma vez. Meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, mais uma vez, por poder ministrar o Teu precioso rebanho. Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo use as minhas cordas vocais como instrumentos nessa noite, que o Teu Espírito flua livremente como já está fluindo, Pai. Em nome de Jesus, que não haja empecilho para a pregação do Teu Evangelho. E, Pai, que se algum espírito se levantar contra a Tua palavra, seja, Senhor, eliminado em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você tem a sua Bíblia aí? Se você não tem a sua Bíblia aí, se você usa no aplicativo, no celular, não tem problema, pega o seu celular, fica de pé mais um pouquinho, porque agora você vai ouvir a palavra, então tem que fazer um exercício, porque você vai ficar sentado um bom tempo. Fica de pé, erga a sua Bíblia e vamos fazer a nossa declaração, vamos lá? Espera aí, vou botar a cola ali para você, se você não sabe ainda. Amém? Isso. Vamos lá. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje serei ensinado pela palavra de Deus. Ousadamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Estarei recebendo a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca mais serei o mesmo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Pode sentar. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é louvor contínuo. Louvor contínuo. Eu quero falar com vocês nessa noite é que o louvor que permanece, não é simplesmente esse momento de louvor que nós temos aqui no culto, mas o louvor contínuo, aquele louvor que começa aqui, mas você continua fazendo na sua casa, aquele louvor que começa quando você está contente, mas continua fazendo quando está triste, aquele louvor que você começa quando está na bonança, mas continua fazendo quando as coisas complicam. Esse é o louvor contínuo, é o louvor que não para, é o louvor que não depende de uma circunstância favorável, ou seja, está tudo ruim, mas eu continuo louvando. As coisas estão complicadas, mas eu vou continuar louvando. Esse é o louvor contínuo. Essa é a arma poderosa contra as forças do diabo. Porque veja bem, no tempo de espera, ele é um tempo de aprendizado, e muitas vezes Deus nos permite esses tempos para nós aprendermos.
Mas nós temos um inimigo que se aproveita desses tempos para nos tentar, vamos dizer assim. Quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, e aquele momento de Jesus no deserto era um momento importante para o ministério dele, e quem apareceu lá? O diabo, para tentar Jesus. E, como você conhece, Satanás começou a tentar Jesus. Era um momento de Jesus, um momento de jejum, é um momento com Deus, não é verdade? Deveria ser um momento com Deus, mas Satanás é que apareceu lá para tentar. Então, muitas vezes, quando nós estamos no jejum da bênção, você entende isso? Você está esperando, está no jejum da bênção, você ainda não tem a bênção, você está aguardando a bênção, mas você está passando esse jejum da bênção, o diabo aparece lá para te tentar. Para dizer, olha, se você é filho de Deus, por que está passando isso? Se você é filho de Deus, por que você está passando por essa situação? E são nessas horas, nesses momentos, que nós precisamos aprender a usar as armas. Ali no deserto, Jesus usou a palavra. Mas nós podemos usar a palavra não apenas da forma escrita e lida, mas nós podemos usar a palavra cantada também. O louvor a Deus, o louvor contínuo, nos ajuda a vencer os nossos problemas, sabe? Nós vivemos momentos, irmãos, de tristeza, de angústia, mas muita gente ainda não imagina o que o louvor é capaz de fazer nesses momentos. Abra sua Bíblia, por favor, nós vamos ler Salmo 34, do versículo 1 ao versículo 3. Salmo 34, de 1 a 3. Olha só o que o salmista diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Por que o salmista está dizendo isso? Olha, eu vou louvar o Senhor em todo tempo. Eu não vou louvar o Senhor só quando tudo estiver bom, não. Eu não vou louvar o Senhor só quando tudo estiver dando certo, não. Eu vou louvar o Senhor em todo tempo. O seu louvor vai estar continuamente na minha boca. Sabe, quando nós falamos isso aqui, eu me lembro de uma vez, eu acho que era uma escola dominical, eu estava falando sobre essas coisas, e alguém falou assim, mas eu tenho que dar graças em tudo, a pessoa não entendeu. Quando a Bíblia diz assim, em tudo dai graças, isso não é uma tortura com você, não. Eu estou triste, tenho que ficar dando graças. Não é isso, não. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Se você der graças a Deus, ou você não der graças a Deus, isso não altera nada em Deus. Deus não é influenciado por nada disso. Eu não quero louvar, problema é seu. Deus não é afetado. Deus não vai ter problema de depressão, rejeição, porque você não quis louvar, não. Deus é Deus, Ele não é afetado por isso. Mas entenda, quando você louva, o louvor afeta a sua alma. Então, quando a Bíblia diz assim, tudo dai graças, isso não é para beneficiar Deus, não, isso é para beneficiar você. Porque hoje até a ciência concorda de que ter um coração agradecido, de agradecer pelas coisas, é bom para a pessoa. Há cursos de psicologia que falam isso. Se você não sabe, até mesmo as partes mais esotéricas aí, se você botar no YouTube, você vai ver lá, 5 horas de eu agradeço, para ajudar você a ser agradecido. Imagina, um áudio de 5 horas dizendo, eu agradeço. E os crentes muitas vezes não entenderam isso, que agradecer a Deus não tem gente que fica assim, se sente até ofendido. Eu estou passando uma luta, vou ficar aqui cantando. Eu me lembro de uma pessoa dessa, eu vou ficar cantando igual um bobo. Esse é o problema. Você desconhece o poder do louvor.
Se você conhecesse o poder do louvor, você não pensaria que ficar cantando é igual um bobo. Não, você está usando a arma que Deus te deu. Por isso que o salmista diz, olha, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. E ele ainda fala mais. Olha só, a minha alma vai se gloriar no Senhor. Não em mim, não na minha força, não naquilo que eu sou capaz de fazer, não. Minha alma vai se gloriar no Senhor. E o que vai acontecer? Quando você começa a fazer isso, isso não apenas afeta você, a sua alma, mas isso afeta as pessoas que estão à sua volta também. Sabe, talvez alguém que conheça a sua situação, saiba o que você está passando, sabe que você está vivendo uma situação difícil e de repente você começa a louvar e alguém vai falar assim, olha, fulano deve ter ficado maluco, porque o que ele está passando na vida, como é que ele está cantando assim? Como é que ele pode cantar? Eu me lembro de um grupo, uma vez que foi visitar uma senhora que estava com câncer terminal. E o médico já tinha dado para ela assim, um mês, pouca coisa mais. E aí quando você vai visitar um doente, e um doente terminal, né? Normalmente as pessoas chegam tudo assim, né? Desculpa, eu vim orar para a senhora, e não sei o que. E eles falaram que quando chegaram lá, e eles chegaram assim, cheio de dedos, né, para falar com a senhora, pode chegar aqui, pode vir. Falou tão para cima com eles, e quase que eles pediram oração para a senhora, falou assim, ora por mim então, porque a senhora está quase morrendo, está melhor do que a gente. Por que ela estava assim? Porque ela conhecia o Deus que ela servia, e ela propôs no coração dela, louvar ao Senhor em qualquer circunstância. Então não é o fato de eu estar doente ou estar saudável, não é o fato de eu ter dinheiro ou de eu estar pobre, não é o fato de eu estar nessa ou naquela situação, não. O meu coração quer louvar ao Senhor, e isso afeta a minha alma de tal forma que eu sou transformado, e as pessoas à volta vão saber disso. Ele diz, olha, muitos mansos vão ouvir isso e vão se alegrar. O louvor, ele contagia, e ele alegra aqueles que ouvem também, aleluia, glória a Deus. E aí ele convida, então, a engrandecer o Senhor comigo, juntos vamos exaltar o seu nome. Olha o versículo 4, olha o que ele diz, olha porque é que esse salmista está louvando a Deus dessa forma. Ele diz, busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Aleluia, aleluia. Olharam para eles e foram iluminados. Irmãos, quando nós começamos a louvar, nós começamos a contemplar o Senhor. Aleluia. Eu não sei quantos já tiveram essa experiência de você estar passando uma situação difícil, e de repente você liga lá no seu rádio, agora não é rádio, né, no seu celular, você liga lá no seu celular, um louvor, e de repente você começa a cantar aquele louvor, e você sente a atmosfera na sua casa mudando. Aquilo que ia ser um dia terrível, que já estava difícil, que já estava ruim, começa a mudar, e você começa a se alegrar. Esse é o poder do louvor, irmãos. Olha, um dia eu preguei sobre uma mensagem falando de que você tem o direito de ficar feliz, e você tem o direito de ficar feliz. Mas às vezes as circunstâncias da nossa vida não deixam a gente ficar feliz. É por isso que a palavra diz o seguinte: viva além das circunstâncias. Porque nem sempre as circunstâncias serão favoráveis, mas Deus é sempre favorável a você, sempre. Eu posso estar aqui nesse deserto, eu posso não estar vendo solução nenhuma, mas Deus está comigo. Eu posso não estar vendo nenhuma posição, ninguém para me ajudar, eu posso ter sido abandonado pela minha família, mas Deus está comigo. Porque Ele disse que nunca me deixaria e nem me desampararia. Então Ele é fiel para cumprir isso. Então, se Ele está comigo, eu vou louvar Ele. Mesmo que seja com lágrimas, mesmo que seja no meio da dor, eu vou louvar Ele.
mesmo que seja com dificuldade, mesmo que seja chorando, eu vou louvar Ele. Eu vou louvar Ele por quê? Porque eu sei que é Ele que é capaz de me livrar de todos os meus temores, aquilo que me assusta, aquilo que me causa medo, só Deus pode me livrar disso, só Ele. Então é a Ele que eu vou adorar, aleluia, aleluia, aleluia. E quando eu olho para o Senhor, não há confusão. O salmista ainda diz no versículo 6 do Salmo 34, ele diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, aleluia, e o salvou de todas as suas angústias, aleluia, o salvou de todas as suas angústias. Deus é o Deus que salva das angústias, aleluia. Então eu não vou aceitar mais ficar angustiado, porque Deus é aquele que salva da angústia. Eu estava ouvindo aqui a Cinéia falar, e ela falou assim: o pastor sempre prega uma palavra apontando uma solução, né, para levantar. Irmãos, desde muito cedo eu entendi isso na palavra de Deus. Desde muito cedo eu entendi que a palavra de Deus é para levantar o caído. Porque o próprio Senhor Jesus, a Bíblia fala a respeito dele, que ele não ia apagar o pavio que fumegava, nem ia esmagar a cana quebrada. Então nossa função aqui não é apagar o pavio que fumega, nem esmagar a cana quebrada. O que é isso, pastor? Você já está quebrado. Eu vou quebrar você mais ainda? Não, Jesus quer te levantar, Ele não quer te quebrar, não. Ele quer te levantar. Quem vai ser quebrado é o arrogante, aí sim. Mas aquele que está quebrado, ele levanta o abatido, ele liberta aquele que está oprimido. Então a mensagem que o Senhor me dá é sempre nesse sentido, de levantar a sua vida, de repente te dar coragem para falar assim: hoje eu mudo a minha vida. Eu até agora eu tenho vivido dessa forma, assim, mas eu creio que Deus está comigo, e que hoje eu tomo uma posição, e Deus vai me ajudar, eu tenho certeza, e hoje eu mudo a minha vida. Irmãos, quantas vezes eu já disse isso aqui, e vou tornar a repetir. Existem muitas pessoas, muitas, não são poucas, que assistem na internet, têm o desejo de vir aqui, mas não consegue vir. A irmã ali deu testemunho hoje. Tem gente que quer vir, olha na internet e fala assim: eu vou, e não consegue. Eu vou, e não consegue. Alguma coisa segura, alguma coisa impede, e você acaba não indo. E a gente tem orado por isso, porque a gente sabe disso, a gente vê isso, Deus tem mostrado isso. É uma batalha espiritual. Por quê? Porque essa palavra, irmãos, tem muita gente para ser levantada por Deus. Muita gente para ser levantada por Deus, mas o inimigo não quer. O inimigo não quer, então ele peleja mesmo, ele amarra a pessoa com mentira. Ah, vai lá para quê? Ninguém quer saber de você lá não. Vai lá para quê? Está frio. Vai lá para quê? Olha como é que você está. Olha como é que... Vai lá fazer o quê? Quantas coisas ele joga na nossa cabeça, quantas coisas. Isso não vai adiantar nada para você. Olha, realmente, a igreja em si não pode fazer nada, o pastor em si não pode fazer nada, mas esse Deus aqui, dessa palavra, Ele pode fazer. Ele pode fazer. Irmãos, eu estou aqui sendo o mais honesto possível que eu possa ser. Eu tenho problemas na minha vida que eu gostaria de resolver, mas eu não posso resolver, depende de Deus. Então, assim como você, eu também espero. Eu também estou esperando Deus agir. Assim como você. Então,
não sou eu que vou te dar alguma coisa, porque se eu pudesse te dar alguma coisa, daria para mim. Não é verdade? Mas a única coisa que eu posso fazer por você é aquilo que Pedro e João fizeram com o paralítico na Porta Formosa. Ó, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. É isso que eu posso dar para você. Olha, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Você pode não ser paralítico das pernas, você pode poder caminhar, não tem problema, mas talvez espiritualmente você esteja paralisado. Espiritualmente você está paralítico, e você precisa de alguém que diga: em nome de Jesus, levanta e anda. Não é o fim para você. Não é o fim. Você está pensando: a minha vida acabou, não tem mais esperança. Não é o fim. Enquanto você estiver aqui de pé, Deus tem uma obra na sua vida. Você ainda não viu nada do que Deus pode fazer na sua vida. Quem sabe isso que você está pensando que é o fim, seja um novo começo de Deus na sua vida, que você nem imagina. Nem imagina. E se Deus te trouxe aqui, não foi à toa, não foi em vão. E é por isso que eu digo, várias vezes eu falo no início do culto: se você chegou aqui, você é um vencedor. Porque o que você enfrentou para conseguir chegar aqui não foi fácil. Não é? Eu sei porque eu passo, irmãos. Eu estou até meio desconfiado, sabe? Porque esse mês de maio, as coisas estão muito fáceis assim. Eu estou até ficando meio desconfiado. Né? Até meio desconfiado, porque normalmente é uma luta, é uma batalha. Quarta-feira passada eu estava falando com o Simone. Geralmente a quarta-feira é uma luta. Né? E aí eu vim na quarta-feira, estava tudo tranquilo, tudo calmo. Eu falei assim: ué, Jesus, o que está vendo? Coisa estranha, o que está vendo? Normalmente é uma luta. Irmãos, Deus está agindo. Deus está agindo. A gente não tem noção da batalha que acontece no mundo espiritual, e a gente às vezes fica triste, fica desanimado, e não sei o que. Deus está agindo. É por isso que ele falou aqui, olha: clamou esse pobre, e o Senhor ouviu, e salvou de todas as suas angústias. Aleluia. Olha o versículo 7. O versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Aleluia. Aleluia. O anjo do Senhor acampa ao seu redor. O anjo do Senhor está te guardando. O anjo do Senhor te trouxe até aqui. O anjo do Senhor tem guardado a sua vida. O anjo do Senhor tem te conduzido. O anjo do Senhor, Deus tem ordenado anjos para nos guardar. Aleluia. Eu sei que isso não é muito comum, as pessoas não falam muito sobre isso, mas é verdade. Deus ordena anjos. Se fossem os nossos olhos abertos nessa noite, para a gente contemplar a quantidade dos anjos que tem aqui, por nossa causa. Lá em Hebreus fala que eles são espíritos enviados por Deus para ministrar ao seu povo. Eles são ministros de Deus, enviados para o seu povo. Eles estão aqui nos ajudando, nos esforçando, nos dando condição de ficarmos aqui. É o anjo do Senhor, ele está acampado. E aí o texto diz: provai e vede. Olha só, isso aqui é provar. Provei. Agora eu posso dizer para você: essa água aqui não está gelada, está na temperatura ambiente e está com gosto bom. A caneca foi lavada, está com gosto. Eu só posso dizer porque eu provei. Se eu não tivesse provado, vocês têm duas opções, já que eu falei para vocês: ou acredita em mim, ou vem provar a caneca. Mas eu acho que você não quer. Então acredita em mim. Certo? Por isso que a Bíblia diz: prova e veja que o Senhor é bom. Porque você só vai saber se você provar. Você pode ouvir dos outros: é assim, é assado. Mas se você provar, você vai ver e vai testemunhar. Falar assim: realmente o Senhor é bom. Eu provei e vi que o Senhor é bom. Aleluia. E por último, irmãos, versículo 9, versículo 10.
Diz assim: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, o mundo tem enfrentado uma crise. O mundo. Talvez tenha alguém que não tenha o costume de acompanhar as notícias. Eu não tenho um costume muito não, irmãos, mas às vezes as notícias chegam para nós, né? E as coisas que nós estamos passando no Brasil não estão acontecendo só no Brasil, estão acontecendo no mundo todo. Essa inflação, preço, né, que a gente vê aí, que essa falta de dinheiro, parece que o dinheiro sumiu da mão de todo mundo. Isso não está só aqui não, está no mundo todo, isso é uma crise mundial. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é normal que as pessoas tenham faltas, tenham necessidades nesse período. Mas Deus nos faz uma promessa na sua palavra. E não pense você que aqueles que serviam a Deus no passado não passavam por situações que a gente passa ainda piores. Mas eu quero citar alguns exemplos. O próprio povo de Israel, que foi para o deserto. Eu não sei se alguém aqui já andou em um deserto, literalmente. Irmãos, um deserto é um lugar que não tem nada. As plantas não crescem. O povo estava no deserto e estima-se que saiu do Egito cerca de 6 milhões de pessoas. Você sabe o que é isso? 6 milhões de pessoas? Não, a gente não sabe o que é isso. A gente nunca viu 6 milhões de pessoas juntas, mas saiu 6 milhões de pessoas. E Deus alimentou 6 milhões de pessoas no deserto. Quando Deus enviou carne, olha o que Deus falou: eu vou mandar carne para vocês no deserto. Aí Moisés estava assim: mas aqui nesse deserto, como é que o Senhor vai mandar carne para essa multidão toda? Deus falou assim: eu não vou mandar carne para um dia, nem para uma semana não. Eu vou mandar carne para vocês para um mês inteiro. Irmãos, Deus é poderoso para fazer aquilo que aos olhos humanos é impossível. Como é que pode sustentar uma multidão dessa no deserto? Ele pode. Como é que Deus pode sustentar o seu povo nessa crise que é mundial? Ele pode. Mas o senhor não está vendo o preço do gás, não está vendo o preço da gasolina, não está vendo o preço da carne? Ele pode. Deus pode. O outro exemplo é o profeta. O profeta Elias estava lá, no meio do nada. Deus envia os corvos para enviar carne para ele. Só Deus pode fazer isso. Então não pense você, como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai... Irmãos, creiam. Porque é isso que a palavra tem uma promessa. Aqueles que temem ao Senhor não vão ter falta de nada. Deus vai fazer chegar na sua casa aquilo que você precisa. Ele prometeu, ele fala que os filhos dos leões sofrem fome, mas os que esperam no Senhor, que temem ao Senhor, não vão ter falta de nada. Então hoje pode parecer difícil, mas Deus vai abrir uma porta. Hoje pode parecer impossível, mas Deus vai sustentar. Você não sabe de onde vai vir, como vai vir. Deus vai fazer. Se precisar, Ele faz chover o pão do céu. Se precisar, Ele faz brotar água da rocha. Se precisar, Ele
faz cair carne no seu quintal. Não foi assim? Deus mandou um vento e as codornizes caíram lá no arraial. Eles não foram caçar no meio do nada. Eles caíram no quintal dos israelitas. Quando Deus manda, você não tem que correr atrás, não, vou correr atrás, não. Ele vai mandar no seu quintal, ali na sua panela. O azeite da viúva, ele multiplicou na panela dela. Ela foi derramando a panela, e ele não acabava. Esse é o Deus que faz de coisas sobrenaturais. É por isso que eu quero te incentivar a usar essa arma do louvor contínuo. Mesmo que esteja ruim, louve ao Senhor. Faça isso com fé. Tenha esse ato de fé. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Mesmo que você esteja chorando, comece a louvar ao Senhor. Eu me lembro quando nós viemos para Teresópolis, na noite anterior. Eu sei que eu já contei isso, eu acho que esses dias, mas eu quero contar de novo. Eu enfrentei uma batalha espiritual muito grande naquela noite. Um demônio apareceu para mim no sonho, me afrontando, e foi uma batalha muito grande naquela noite. E no calor do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, em pleno verão, aquela sala ficou gelada. E eu comecei a orar e aquela opressão não passava. E aí eu comecei a adorar o Senhor e louvar ao Senhor. Eu comecei a louvar ao Senhor e aquela opressão foi sendo dissipada. Foi sendo destruída. Quando Saul ficava possesso, Davi começava a louvar o Senhor e o espírito maligno saía de Saul. Creia. Deus vai fazer. Amém?